Olá, meus amores do oitavo ano. Vamos lá, né, fazer aí a nossa aulinha do capítulo 11, tá? Que foi referente à nossa aula do dia 5/11, tá, galerinha? Lembrando que nesse dia a tia teve um problema muito sério aqui com a internet, então por conta disso a nossa aulinha está sendo gravada, ok? Bom, vamos falar aí, né, um pouquinho sobre a geopolítica da América e na África, tá? O que é geopolítica? Quando a gente fala de geopolítica, a gente lembra, né, da união aí de duas palavras, de geografia e de política. É justamente isso. Quando a gente fala de geopolítica, nós estamos nos referindo às disputas de poder, tá? Militar, econômico, né? Por território de um determinado lugar. E nesse caso aqui nós vamos falar da América e também da África, tá? Bom, em 1945 nós tivemos aí o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Quando teve o fim da Segunda Guerra Mundial, que o mundo ficou dividido entre blocos socialistas, né, e capitalistas, nós tivemos aí a geopolítica do mundo voltada para esses dois cenários, ok? Então, o Muro de Berlim, né, que dividiu aí a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista, ela foi o maior símbolo, né, dessa disputa de poder entre capitalistas e socialistas, certo? Em 1989, nós vamos ter o episódio da queda do Muro de Berlim, tá? Em 1991, nós vamos ter a extinção do bloco de países socialistas liderado pela União Soviética e vai surgir no lugar a Rússia, né, e outros países aí independentes, né, que não farão mais parte da antiga União Soviética, ok? Bom, nós temos aqui falando um pouquinho também, né, sobre a importância da globalização, porque a partir do século, né, 19 para o século 20, né, o conceito de globalização, né, ou seja, das grandes potências capitalistas, né, com os seus poderes econômico, comercial, né, vão começar a buscar novas áreas de influência aonde eles pudessem adquirir matéria-prima barata, mão de obra barata e o mercado consumidor. Então, nesse período aí, né, nós vamos ter a geopolítica dos Estados Unidos em escala mundial, ou seja, os Estados Unidos vai se tornar, né, a maior potência econômica mundial, tá? E, como tal, ele vai procurar barganhar e influenciar outras áreas, né, onde ele possa adquirir, né, novos territórios, tá? Como já estudamos durante a Guerra Fria, toda a geopolítica mundial ficou submetida à bipolaridade exercida pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Os outros países acabaram sendo subordinados aos interesses dessas duas superpotências aí. Ora com a doutrina capitalista, ora com a doutrina socialista, ok? Vamos lá, continuando aqui. Nos últimos anos, né, os Estados Unidos, eles vêm enfrentando aí grandes desafios. Por exemplo, em 11 de setembro de 2001, um atentado terrorista em Nova York afetou essa superpotência, né? Com isso, não apenas a paisagem de grande megalópole estadunidense foi modificada, mas o curso da história mundial também foi alterado, né? A ordem mundial foi perturbada e deu ao início aos que chamam época do pano, era do terror ou a era do medo, né? Que vai ser uma era voltada para os atentados terroristas, né? Os países que fazem parte aí do Oriente Médio, né? Que estão numa disputa étnico-religiosa pelo petróleo, né? Vão começar a querer combater o sistema capitalista, né? E com atentados terroristas, né? Que vai aí atingir os Estados Unidos, alguns países europeus também, ok? Aqui na página 21, traz um texto, né? Falando um pouco sobre o que foi o atentado de 11 de setembro, né? Que foi aí quando os terroristas da organização da Al-Qaeda, tá? Liderados na época por Osama Bin Laden, sequestraram alguns aviões, né? E usaram esses aviões para poder derrubar as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, igual vocês podem observar na foto aqui, né?
as Torres Gêmeas, elas vêm ao chão, matando aí milhares e milhares de pessoas, além de outros atentados também, né, em outros prédios aí dos Estados Unidos, ok? Bom, vamos aí dar continuidade. Tem uma atividade aqui na página 23 para vocês fazerem. A tia já mandou lá o gabarito, tá bom? Vamos continuidade aqui. Lá na página 24, né, a gente fala um pouquinho que a partir de 2017, né, Donald Trump, ele vai assumir o poder da presidência aí dos Estados Unidos e ele acaba, né, criando medidas protecionistas da economia, né, contra o cenário mundial, né, para poder trazer aí um controle maior de imigrantes nos Estados Unidos, né? E assim, vai criar várias medidas, como aumento da taxação sobre os produtos do México e da China, né? Vai também criar tentativas de reduzir a posição de vanguarda da China, para tentar anular o poder, né, econômico da China, que até então é concorrente direta dos Estados Unidos nos produtos industrializados. Na declaração que a Venezuela representa perigo para a segurança nacional dos Estados Unidos, boicotando o apoio dos países aliados, né? O que a Venezuela faz? A Venezuela, ela produz uma grande quantidade de petróleo, né? Então, com isso, os Estados Unidos queria também boicotar aí, né, o crescimento econômico da Venezuela, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre como que vai se dar essa geopolítica, né, essa disputa territorial e econômica aqui na América Latina. Bom, galerinha, os processos de independência de toda a América Latina, ocorridos basicamente no século XIX, coincidiram com o crescimento da economia estadunidense e a afirmação desse país como potência mundial, né? Apesar da gente falar, né, dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, ele é um país do continente americano, né? A hegemonia do continente americano fazia parte dos objetivos geopolíticos dos Estados Unidos e da doutrina Monroe, anunciada em 1823. Nela, o presidente James Monroe afirmava que o recém-descolonizado continente americano não deveria mais ser objeto de exploração e intervenção das nações europeias. Ele dizia que a América deveria ser para os americanos, tá? A ação dos Estados Unidos na América Latina, tanto na área econômica quanto na geopolítica militar, foi essencial para consolidar a sua posição hegemônica no continente e durante a Guerra Fria em todo o mundo. Nesse período, foi fundamental para o país evitar que a União Soviética conquistasse áreas de influência na América. Ou seja, os Estados Unidos, eles então criaram, né, aliados econômicos com o Brasil, com os países da América Latina, para poder perpetuar as suas características capitalistas por aqui, e não dar brecha para a União Soviética, né? O México, ele é considerado uma grande importância estratégica nisso tudo aí. Por quê? Porque ele faz, né, a passagem entre os Estados Unidos e entre os países que estão na América Latina, né? Os Estados Unidos consideravam a América Latina a sua mais importante área de influência, em especial por questões de segurança, pela farta reserva de recursos naturais e humanos, né? O México foi um dos países que mais sentiu essa influência. Inicialmente, isso ocorreu com a tomada dos territórios mexicanos no século XIX. Com decisões unilaterais, o governo estadunidense geraram muitos conflitos. Resultando, o México saiu derrotado, perdendo cerca de quase metade do seu território para os Estados Unidos, né? A fronteira entre o México e os Estados Unidos é um local marcado por tensões geopolíticas por causa da imigração legal e do tráfico humano de drogas, de armas, né, e de mercadorias clandestinas. O próprio presidente Donald Trump, ele tratou de fortalecer, né, as medidas de proteção, a questão dos clandestinos, né, das pessoas que passam ilegalmente do México para os Estados Unidos, né? Vamos lá, dando continuidade aqui, galerinha. Vamos falar um pouquinho agora, né, de um outro lugar estratégico, que é o Panamá, tá? Que ele se tornou símbolo do poder estadunidense. O Panamá, ele é uma região, né, que dá acesso para o oceano, para poder escoar
as mercadorias, né, que vêm dos Estados Unidos. Até o início do século XX, o território que atualmente corresponde à República do Panamá pertencia à Colômbia. Em 98, por causa de interesses comerciais e militares, os Estados Unidos tentaram construir uma ligação entre o Atlântico e entre o Pacífico, no Istmo do Panamá. Esse projeto, no entanto, foi recusado pelo Senado colombiano, que considerou uma ameaça à soberania do país sobre o seu território. Diante disso, os Estados Unidos estimularam e garantiram a independência do Panamá, que foi reconhecido em 1903. No ano seguinte, teve início a construção do Canal do Panamá, que foi inaugurado em 1914. Aí aqui tem uma foto, olha só, galerinha, tá? A região do Panamá. E esse canal aqui do Panamá, ó, tá vendo aqui? Ó, cidade do Panamá, ele que vai dar acesso ao Oceano Pacífico aqui, ok? Vamos lá, qual é a outra característica geopolítica importante que a gente vai falar? Vamos falar um pouquinho agora da África, né? Bom, gente, a geopolítica da África, ela é interessante porque a descolonização dos países africanos, né? O que é a descolonização? É a independência de vários países africanos que se tornaram colônias dos países europeus, vai resultar em muitos desafios, né? Muitas colônias iniciaram seus processos de independência, que vai resultar na criação de vários países. Em certos casos, apesar da independência, os governos instalados mantiveram tendência de exploração de recursos e da população. Somados a isso, conflitos étnicos, guerras civis, né? E muitas que duram até hoje, tá? O continente africano, apesar da sua descolonização e da independência de muitos países, ele ainda permanece com uma característica de dependência, de conflitos étnicos, raciais, guerras civis, ok? Que levam aí, né, a destruição do país e a muitos conflitos. Uma outra característica aí que a gente vai falar é sobre o Sudão e o Sudão do Sul, tá? Que são também duas áreas muito importantes, ó. Se vocês observem aqui, ó, o Sudão e o Sudão do Sul é uma região que está aqui, ó, próxima aqui do Oriente Médio, entre o Egito, a Líbia, né? Uma região muito estratégica, onde se tem uma grande quantidade, né, de petróleo aí que é produzido e que é caracterizado por conflitos, né, étnicos, culturais e principalmente disputas por controle petrolífero aí nessa região. Mas por isso que ela é uma disputa, uma região geopolítica muito cobiçada, certo? A Nigéria, né, é o país mais populoso do continente africano. Ela tem um quadro natural favorável à atividade humana, né, ou seja, tem bastante mão de obra, né, ociosa lá para ser utilizada. E é uma região também tida aí, né, como um grande conflito étnico que existe ali, né, e acaba sendo uma região estratégica de domínio europeu ali para poder conseguir explorar, né, matéria-prima, recursos minerais e naturais, ok? Bom, galerinha, a tia tá deixando aí as atividades da página 40, da página 41, para vocês fazerem, ok? Qualquer dúvida, chama a tia lá no canal Tira Dúvida, ok? Para a gente poder ajudar vocês aí nas revisões e na verificação. Um beijinho, oitavo ano.